Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na Palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Hoje eu quero fazer uma pergunta para você. O que é pecado? O que é o pecado? Bom, olhando aqui para o livro Catecismo Nova Cidade, nós temos uma resposta muito importante, direta e objetiva sobre isso, e nós podemos aprender também. Então vamos lá. Refere-se à pergunta número 16 do Catecismo Nova Cidade, e ela pergunta assim: o que é pecado? Vou falar para você agora. Pecado é rejeitarmos ou ignorarmos a Deus no mundo que Ele criou, rebelando-nos contra Ele e vivendo sem tê-lo como referencial em nossa vida. Não sermos ou fazermos o que Ele requer em sua lei, o que resulta em nossa morte e na desintegração de toda a criação. Olha, eu gostei dessa resposta porque ela me dá entendimento sobre essa verdade. Quando ele diz o que é pecado? Pecado é rejeitarmos ou ignorarmos a Deus no mundo que ele criou. Ora, dá para entender isso. É como se você, na sua casa, recebesse uma visita, não é? Pessoas ali que viessem te visitar e você tem lá a sua casa, as coisas arrumadas, limpas, não é? Tudo de acordo com a sua própria vontade, de acordo com como você sempre faz. E essas pessoas entrassem na sua casa e fizessem uma verdadeira bagunça e se apoderassem dos seus bens e fizessem ali uma sujeira terrível e violassem a sua família, violassem os seus costumes, você ficaria certamente ofendido, aborrecido, triste e ofendido com aquela situação. Então dá para entender que pecado é nós estarmos realmente rejeitando e ignorando a Deus, não é? No mundo que Ele criou. Então, esse mundo foi criado por Deus. Nós somos criaturas do Senhor. Fomos criados também pelo Senhor. Então, pecado é desrespeitarmos, é não termos nenhum tipo de consideração, não é, ao Criador neste mundo que lhe pertence, que foi Ele que criou. O homem, com a sua maldade, está destruindo a natureza, ele não respeita o seu próximo, ele viola realmente as leis, os mandamentos, ele não tem nenhum tipo de consideração a Deus neste mundo que o próprio Senhor criou. Então, isto é pecado. Então, desta maneira, nós não sermos ou fazermos o que ele requer na sua lei, o que resulta na nossa morte, claro, e na desintegração de toda a criação. Toda a criação sofre por causa da desobediência do homem. E nós temos visto isso nesse tempo, ouvido muitas notícias falando sobre essa condição que o mundo está vivendo agora, de total desintegração moral, social, da natureza, exatamente por causa dessa desobediência. Mas, olhando para a referência bíblica, nós vamos para o texto de 1 João, no capítulo 3, do verso 4, que diz: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E essa palavra iniquidade significa exatamente a impiedade, o afastamento do homem a Deus. Ele comete as coisas que desagradam a Deus. Ele faz coisas que são mais em direção ao mal, não é, do que em direção a Deus. E isso eu quero dizer com relação ao ego, ao orgulho, à vaidade, ao ciúme, à inveja, à avareza, a todas estas disposições que são em direção ao mal e não em direção ao Deus, não é? E é importante entender isso. Mas como eu vou saber como reagir, como me dispor diante de tudo isso? Bom, eu preciso conhecer a palavra de Deus e preciso ter a disposição de aprender quais são os frutos, não é? Da graça. Quais são realmente as palavras do Senhor que me conduzem à vida e que me ensinam realmente a amar o meu próximo. Não é só uma questão de dar uma comidinha ou uma cesta básica ou fazer um favor, mas é uma disposição de alma, é uma mudança nas minhas entranhas. É importante entender isso.
Eu desejo realmente que o Senhor te ajude nesse tempo para que você possa perceber a necessidade de reconhecer o que é pecado e buscar o Senhor para que a sua vida seja transformada e você possa realmente, através da graça de Cristo, como nós falamos nesses outros dias, receber da parte de Deus a orientação para que você possa se livrar, não é? Para que o Espírito do Senhor possa te fortalecer e, cheio da graça do Senhor, você possa então ter uma nova vida. Porque é desta maneira que nós podemos então reconhecer. É importante você entender o que é pecado, para que você possa supervalorizar a graça, para que você possa dar valor à graça, porque senão todo o sacrifício de Cristo, tudo o que Cristo fez na cruz do Calvário, todas as promessas do Senhor, da nova vida que nós temos falado, ficam parecendo assim uma coisa que pode ser, pode não ser, pode acontecer, ou talvez não. Então, é algo que você não dá valor, é algo que você não realmente recebe e se empolga e fica feliz com a graça. Porque eu só vou ficar feliz com a graça olhando e entendendo o que é pecado. O mal que me conduz à morte, que me conduz à condenação eterna. E então, aí sim, olhando para todas estas coisas, eu posso me dispor e receber com alegria a graça da salvação em Cristo Jesus. Qualquer que comete pecado também comete a impiedade, a iniquidade, porque o pecado é essa iniquidade, é o mal, é contra a Deus. Medite sobre isso para que você ganhe mais entendimento sobre a verdade e aprenda a buscar e valorizar e receber a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe para que você possa viver cada vez mais por Deus e seu reino, por Cristo a sua igreja e a sua palavra, que é a verdade.